Então vamos lá, né? Vamos fazer uns exemplos legais, tá? Separei 4 aqui, beleza? Então vamos lá. Construa um triângulo retângulo isósceles de lados congruentes, medindo 3. Calcule o seno e o cosseno dos ângulos agudos. Vamos pensar aqui. Olha só. Construa um triângulo retângulo isósceles. Você sabe que isósceles, dois lados iguais, não é? Quando a gente afirma que dois lados são iguais, é a mesma coisa de dizer que esses lados são congruentes, tá bom? Ou seja, você tem um triângulo que tem dois lados medindo 3. Tá legal? Então aí a gente tem um triângulo aqui, desenho aqui. Tem aqui, ó, triângulo pequeno, né? Vou fazer grande demais para não perder espaço. Então puxa para cá um pouquinho. Beleza. Mais um pouquinho. E para cá fecha, né? Tranquilo. Então olha só. Com base nessa ideia aí, sim, e aqui mede 90 graus. Aqui é 3, aqui é 3. Tá bom? Dois lados congruentes medindo 3. Calcula o seno e o cosseno. Pô, peraí. Seno e cosseno, cara, de um ângulo, você só pode calcular se você tiver a hipotenusa. Então é importante que você ache a sua hipotenusa. Aí aqui o teorema de Pitágoras vai ser válido. Tranquilo? Por quê? Porque você está trabalhando com os lados. Lembra do teorema? Hipotenusa ao quadrado é igual ao quadrado. Opa, perdão. Não vê, né? É igual ao quadrado, a soma, né, dos quadrados dos catetos. A soma dos quadrados dos catetos. Beleza? Então, quem é que seria o A? O A é a hipotenusa. É o que está oposto a 90 graus. No meu caso, ali em cima é o X. B seria um dos catetos. E eu disse a você que quando está trabalhando com esses catetos, apenas com os catetos, sem ângulo, não tem diferença qual cateto você vai escolher para ser B e C. Tá legal? Então, nesse caso, você tem x ao quadrado igual a 9 mais 9, né? 18. Ó, 3 ao quadrado, 9. 3 ao quadrado, 9. 9 mais 9, 18. Então, nesse caso, a gente tem aqui que x é igual a raiz de 18. Aí pensa comigo. 18 não é a mesma coisa de 9 vezes 2? Não é isso? E 9 vezes 2 dentro da raiz, eu não posso escrever dessa forma. Raiz de 9 vezes raiz de 2. E também raiz de 9 não é 3? Raiz de 2 não tem raiz exata, então 3 raiz de 2. Tranquilo? Beleza. Aí ele fez assim, calcule o valor dos ângulos agudos, o seno e o cosseno. Ou seja, o seno e o cosseno desses dois ângulos aqui. Mas pensa comigo numa coisa. Lembra, na verdade, né? Toda vez que você tem um triângulo isósceles, quer dizer que os ângulos agudos dentro do triângulo são iguais, tá bom? São iguais. Ou seja, esse ângulo aqui é o mesmo valor desse. Então precisa fazer duas vezes? Não, você só faz uma, tá bom? Então vamos lá, vamos calcular aquilo ali. Primeiro seno. Seno de alfa, né? Cateto oposto, ou seja, tanto faz, né? Ó, tá vendo que não vai ter diferença? 3 e 3. Então, cateto oposto. Sobre a hipotenusa. A hipotenusa a gente viu ali que é 3 raiz de 2. Note que esse 3 de cima e esse 3 de baixo a gente pode cancelar. Você diz, ah, professor, quer dizer que em cima não vai ficar nada? Quando a gente cancela todos os números, sobra 1, né? Raiz de 2. Quando a raiz está embaixo, não sei se você lembra, mas a gente viu lá no primeiro bimestre, racionaliza, né? Então eu vou fazer outra cor aqui. Racionaliza.
Ou seja, a raiz que está embaixo vai para cima e para baixo. Então, nesse caso, a gente tem que o seno de alfa é igual a 1 vezes raiz de 2, raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2 dá raiz de 4, que no caso é 2. Pensa comigo uma coisa. Seno do ângulo que está ali dentro é raiz de 2 sobre 2. Aí a gente viu agorinha a tabelinha de ângulos notáveis. E eu sei que você copiou ela, né? Olhe no seu caderno e veja. Qual é o ângulo em que o seno dá raiz de 2 sobre 2? Tcharam! Seno, raiz de 2 sobre 2, 45. Então quer dizer que o alfa ali envolvido é 45. Você diz, professor, para que o senhor está procurando o ângulo se a questão pediu para calcular apenas o seno e o cosseno? Então, para que o senhor está calculando esse ângulo? Para que a gente não tenha a necessidade de fazer a mesma conta para o cosseno. Porque se você tem um ângulo alfa, você vai lá na tabela. Cosseno agora. Alfa não é 45? Então quanto é o cosseno de 45? Ó, raiz de 2 sobre 2 é a mesma coisa, né? Então, cara, o cosseno do ângulo envolvido ali, que a gente já sabe que é 45, também vai ser raiz de 2 sobre 2. Tranquilo? Beleza. Só sucesso, né? Você pensa um pouquinho, né? Aí evita fazer tanta conta. Show de bola. Primeiro exemplo mais interessante, né? Fazendo esse exemplo, eu aconselho você pegar seu caderno, tentar resolver ele de novo, tá? Porque quando você faz esse exemplo, você está com condições de resolver os exercícios da página 224, tá bom? Você já está com condição de resolver esses exercícios quando você faz ele novamente, tá legal? Beleza, então vamos adiante. Questão 2 agora. Ó, uma escada de 2 metros está apoiada no chão e em uma parede vertical. Se a escada faz 45 graus com o solo, calcule a distância do topo da escada ao solo. Ou seja, ele quer saber a altura, né? Do último degrau ali da escada até o solo, tá bom? Então, é importante demais que você faça a representação desses desenhos, tá legal? Então, vamos tentar aqui, né? Eu também não sou bom desenhista, porém a ideia aqui não é ser um bom desenhista. É você entender o que a questão está pedindo, tá legal? Quando você entende o que a questão está pedindo, o desenho só facilita a sua vida, entendeu? Desculpa aí, é porque os degraus aqui da minha escada tá um pouquinho gordinho, o outro tá mais ou menos, né? Tranquilo, né? Vamos lá. Aí ele disse o seguinte: está apoiado em uma parede vertical. Então aqui tem uma parede, tá? Aqui tem uma parede. Tranquilo? Isso aqui é uma parede. Uma paredinha. E com base nessa parede aí, a gente apoiou a escada. Show? Show de bola, show de bola, show de bola. Aí ele disse mais, ó. A escada tem 2 metros de comprimento, né? E faz com o solo um ângulo de 45 graus, ou seja, o solo está aqui embaixo, ó. O solo está aqui embaixo. E a escada faz com o solo um ângulo de 45 graus, ou seja, aqui embaixo a escada e o solo, 45 graus. E ele disse que a escada tem um comprimento 2 metros. Aí ele quer saber a altura da parede, né? Ó, a gente vai considerar do topo da escada até o chão, ou seja, desse ponto aqui, ó.
até o chão. Então, o que eu quero saber é essa medida aqui, ó. Tchan. Aqui, se eu estou calculando essa, é a mesma coisa de estar calculando essa aqui de dentro, né? Então, você observa uma coisa. Sempre uma parede vai formar com o solo um ângulo de 90 graus. Sempre, 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 sempre. Tá legal? Então, isso aí já te ajuda. Daí, você tem um triângulo retângulo, não é? Um triângulo retângulo. Então, 45, esse cateto aqui seria o que de 45? Você bota o lápis, observa que é um cateto oposto. Então, seno de 45 é igual cateto oposto, beleza? Cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, no caso, sobre 2. Tá legal? Vai lá na tabelinha de novo. Vou esperar. Olhou? Procurou agora o seno de 45. Aí você vê lá em cima que é o quê? Raiz de 2 sobre 2. Olha que legal essa questão. Quando você tem igualdade de frações e o mesmo denominador tanto para uma como para outra, você pode cancelar. Show, né, velho? Sobrou o que aí? Sobrou que o teu x vai ser igual a raiz de 2 metros, né? Metros. Tem dificuldade nisso, cara? Não tem, né? Forma nenhuma. Beleza? Tranquilo. Então vamos pensar agora na questão 3. Né? A questão 3 é muito, muito bacana. Vamos lá. Um ângulo de elevação da base de uma árvore ao topo de uma encosta. Cadê? Ao topo de uma encosta é de 60 graus. Está aqui embaixo. Sabendo que a árvore está a 100 metros da encosta, ou seja, a encosta seria isso aqui, sabe? Então essa distância aqui, a encosta no caso é isso aqui. Aí essa distância aqui é 100 metros. 100 metros, beleza? A distância da base da árvore até o topo da encosta seria o que ele quer para ligar um cabo. Ó, que medida deve ter um cabo para ligar a base da árvore ao topo da encosta? Ou seja, ele quer saber essa medida X aí, né? Então, seguindo essa linha de raciocínio aí, a gente tem o seguinte, vou fazer aqui do outro lado que fica melhor. Você está notando lá no seu triângulo que a gente tem um ângulo de 60 graus, né? Deixa eu representar ele aqui. Aqui seria a tua árvore, né? Eu vou representar por... Peraí. Aqui, né? E aqui tá a tua árvore. Aí 60 graus. Aqui embaixo é 100 metros. Aqui é 90 graus. Aqui é X. Beleza. Então você analisa. Bota o lápis em cima do 60. Tem cateto oposto? Né? Tem cateto oposto? Não tem cateto oposto. Se não tem cateto oposto, só sobra o adjacente e a hipotenusa, né? Então o 100 metros, aqui é 100. 100 metros seria o adjacente e a hipotenusa seria x, tá? Então, qual é a relação que a gente vai utilizar? Cosseno. Cosseno de 60 é igual cateto adjacente, 100 metros, sobre a hipotenusa, que é x. Cosseno de 60, segundo a tabela, é 1 sobre 2, não é isso? 1 sobre 2. E aqui tem 160 dividido por x. Dessa maneira, a gente tem o quê? Meio pelos extremos, esse com esse, esse com esse. Então, no caso aqui, a gente tem que x vezes 1 vai ser igual a 2 vezes 100, que vai dar 200 metros.
Então o teu X aí é 200 metros. Tranquilo? Não tem nem dificuldade numa questão dessa, né? Sim, só um detalhe. Toda vez que você pegar uma questão e não for um desses ângulos notáveis, a própria questão vai trazer o valor do seno, do cosseno e da tangente do ângulo que você tiver. Tipo assim, vamos supor que, por exemplo, no exercício de vocês, na questão 20, ele traz um ângulo de 7 graus. 7 graus. Mas mais embaixo na questão você observa assim: dados, tangente de 7 graus é 0,12, cosseno de 10 graus, que é outro valor que ele traz também, 0,98. Ou seja, a própria questão está dizendo quanto vale o seno e o cosseno do ângulo que ele trouxe. Agora, se for ângulos notáveis, 60, 30 ou 45, aí não, aí você tem que saber, tá legal? De acordo com aquela tabelinha que a gente fez. Beleza? Tranquilo. Agora, vamos tentar entender aqui essa questão 4. Tá? Essa questão 4. Diz assim: dado o triângulo abaixo, calcule PQ. Ponto. Cara, toda vez que você pegar uma questão que nela, de matemática, principalmente geometria,